I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a Vidal é jogador do Flamengo. Foi a informação do nosso amigo Benjamin Bach, lá do SBT. O Benja bancou o Vidal no Flamengo. Depois toda a mídia confirmou. O próprio Mauro falou aqui nos bastidores e vai falar aqui de novo que o próprio Flamengo já não nega mais esse acerto com o Vidal. O Vidal fez postagem hoje com camisa do Flamengo. É um jogador que há muito tempo já dizia querer jogar pelo Flamengo. Um contrato de 1 ano e meio. Ele tem 35 anos. Dando a minha opinião, já passando para o Mauro, que também está muito em cima desse assunto, depois para a mesa inteira, eu acho que o Vidal ele tem a cara do Flamengo. Eu acho que o Vidal, além de ser um baita jogador, o próprio Rafinha já me falou, ele falou, Thiago, ele é muito chato. E aí o Vidal falou, sou chato porque eu exijo que todo companheiro dê a vida em campo como eu dou. Então é um cara que cobra dos companheiros. Então pode ser um cara que vem não só para internacionalizar a marca Flamengo, midiaticamente muito forte, joga muita bola, passou só por clubes gigantes na carreira. Foi pro Leverkusen, aí de lá, Juventus, Barcelona, não, Bayern de Munique, Barcelona e por último a Internacional de Milão. Só gigantes europeus. É um cara que é titular absoluto da seleção do seu país. E além disso, pode dar essa mexida no elenco. O único ponto, às vezes, questionado é que um time onde se cobra muita renovação vem um jogador de 35 anos. Mas é um jogador que estava jogando no clube onde estava, na Internacional, nos últimos meses, né, Mauro? Assim, com relação à renovação, acho que eles ficam, os dirigentes, assim, meio que obrigados a contratar jogadores jovens para outras posições, né? Já que eles estão no mercado para buscar mais um volante, um atacante, talvez um lateral direito. Hoje até vi lá uma matéria no site GE sobre os minutos, que ele jogou menos minutos. A questão é a seguinte, né? Ele jogava na Inter de Milão. Titulares eram Brozovic e Barella. Barella da seleção da Itália, Brozovic da seleção da Croácia. Essa dupla de volante jogaria em qualquer time brasileiro, assim, com o pé nas costas, né? Você ia pegar aqui no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, eles jogariam, claro, que são caras de um outro nível. Aquilo que o Nilson falou, o nível de jogadores de um time grande da Europa. E ele, veterano, era reserva. Então ele entrou poucas vezes como titular de fato. O grande jogo dele na temporada talvez tenha sido o jogo do Liverpool, porque a Inter venceu na Inglaterra por 1-0, foi eliminada porque tinha perdido por 2-0 em Milão. Mas ele não teve grandes lesões nessa temporada. Na outra temporada teve cirurgia no joelho, ficou parado um bom tempo, cerca de 2 meses e pouco. Dessa vez não, foram lesões menores, ficou gripado, teve um probleminha ou outro lá de Covid, mas conseguiu estar à disposição regularmente. Ele não vai jogar todos os jogos, a gente acabou de falar aqui do calendário. Agora, se ele estiver motivado, a fim de jogar, como ele falava tanto na rede social, e bem fisicamente, porque ele parece estar, é claro que ele pode acrescentar. Só não dá para ter o Vidal e mais 5, 6 caras de 35 anos, 36 anos de idade, né? Tem que equilibrar. Esse time tem que ser mais balanceado com relação à média de idade. Acho que essa é a grande questão. Os outros jogadores que chegarem, eles não podem ser mais jogadores veteranos. O Flamengo tem que equilibrar. Ele vai custar ao clube até o final do ano que vem, fora eventuais bônus ou comissões, que a gente não sabe quais são as cláusulas contratuais. Luva, talvez, tem alguma coisa, deve estar inclusa no salário. Exato, né? Mas assim, salário e tal, a despesa mensal do Flamengo com ele vai somando um ano e meio, vai dar uns 4 milhões de euros. Mais ou menos isso. Então, assim, tecnicamente é claro que sobra, né? É um jogador de um nível muito acima do futebol praticado aqui no Brasil. Agora tem que estar afim e tem que estar bem fisicamente para poder fazer bem o papel dele. Questão de disciplina. Ele teve uma expulsão na Inter. Uma. Foi há quase 2 anos. Foi em 2020. Uma expulsão. Então, cartão vermelho, que ele é um cara muito aguerrido, né? Então o pessoal começa a achar que é expulso e tal. Não. O Gabigol arruma muito mais problema com o cartão do que o Vidal. Se trouxer mais 2, 3 caras de 30 e poucos anos, aí não dá. Então, a cota está mais do que estourada de veteranos. E alguns acho que vão perdendo mais espaço. Agora a diferença é essa, né? Ele é reserva na Inter. Titulares, Brozovic e Barella. E no Flamengo vai disputar a posição com quem? Com o Diego Ribas e o Willian Arão. Parei, né? Aí é claro que ele vai jogar, pô. Né? Porque é outro nível de disputa, de confronto por posição. O Vidal, o problema é a expectativa, né? Você criar uma expectativa que você vai ver um Vidal de 10 anos passados. Não vai ter. Esse jogador não existe. Hoje o aspecto físico é determinante para qualquer atleta, né? O que você falou é perfeito. Você tem que ter o rapaz lá, o Vidal, mas você tem que botar uns garotos para correr com ele. São 33 anos. Vai ter que ter cara para correr com ele.
Vai ter que ter garoto junto. Você não pode fazer um clube de uma grande idade, aí comete o erro do Corinthians, que trouxe um monte de veterano aí e os caras não conseguem jogar. É não se criar uma expectativa que vai ver o jogador que você tinha uma década passada. Esse não existe mais. Não dá mais. Um jogador para jogar na função de meio campo, batalhador, correr, aquilo que a gente via do Vidal, tecnicamente um bom jogador também, né? Nada de fenômeno, mas é um bom jogador tecnicamente. Esse Vidal, for o torcedor do Flamengo, esqueça que não vai ver. Agora, fala, Bruno. Eu gosto muito, eu acho que, assim, pela última temporada na Inter, é um cara que tá bem, é um cara que fisicamente tá bem. Claro, ele tem 35 anos, mas para um jogador de 35 anos tá bem, jogou bastante na temporada, como titular não tantos jogos, mas jogou bastante ao longo da temporada. Então eu gosto bastante do Vidal. Agora, falando sobre a situação, né, o Luiz Henrique tá muito bem encaminhado. O Wendel, que o Zenit não queria negociar, né? O Zenit ele não queria o empréstimo, ele não quer. O Flamengo tenta negociar o empréstimo e, como disse o Mauro, o Flamengo sempre ele vai primeiro no jogador. O jogador quer voltar para o Brasil. O jogador tem o interesse de jogar no Flamengo. O Wendel vai tentar convencer o Zenit para conseguir esse empréstimo. Ele poderia recorrer à FIFA, já que ele joga na Rússia e os jogadores que estão atuando na Rússia e na Ucrânia, eles têm, a FIFA deu o direito a eles de poder jogar por empréstimo por um ano em um clube de outro país. Agora, Mauro, eu acho difícil o Wendel recorrer, né? Eu acho que ele não iria de encontro ao clube. Não. Ele poderia tentar convencer o Zenit. Essa possibilidade, eu acho que ela só ajuda o jogador no seguinte sentido. Você está negociando com alguém e o clube sabe que o jogador tem essa carta na manga, se quiser utilizá-la, mas acho pouco provável, né? Então é um trabalho de convencimento a mesma coisa do Olympique, né? Tem que liberar o Luiz Henrique. Mas como o São Paulo saiu e ele é reserva lá, o garoto, então talvez seja mais fácil, né, porque é um jogador menos importante para o Olympique do que o Wendel é importante para o Zenit. Então é uma possibilidade, de repente, de conseguirem, né? Agora essa turma vai sair toda, né? Final de ano termina o contrato do Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz. Vários jogadores têm contrato se encerrando no final do ano. Rodinei, Vitinho. Mas o Rodinei parece que o Grêmio tinha um interesse e o Flamengo negou, hein? Não duvide que renove. Tudo é possível. Eu acho um erro, Acho que ele pode até jogar, falando sério agora, acho que ele pode até jogar em outro clube, se sair bem, mas pro patamar do Flamengo, do que o Flamengo quer, com esses investimentos todos, você quer ser um time dominante, não pode ter Rodinei na lateral direita. Não tem nível para isso, tá provado, tá lá desde 2016. Então, o que é bom para um outro clube que está num outro momento, não é bom para o Flamengo, eu vejo dessa maneira. Mesma maneira, o Vidal jogava na Inter. O jogador que serve para a Inter não serve para o Bari, não serve para a Inter. O jogador que serve para o Venezia não serve para a Inter. É isso, porque são diferentes investimentos, níveis e ambições dentro de uma temporada. Eu acho que o Rodinei é um jogador que não dá mais para o Flamengo. Exatamente isso que é bom para o Flamengo. Se livra dos veteranos de 2019. Aí o Flamengo vai parar de olhar retrovisor. E o grande problema do Flamengo é ficar olhando o que passou. Porque ganhamos com esses caras, isso não sei o quê. E esses caras começaram a se sentir donos do clube. Entendeu? Esse foi o problema do Flamengo. O problema mais sério do Flamengo, para mim, foi esse. Então, se livrando desses caras, aí começa o processo de renovação de elenco no Flamengo. E esse processo de renovação tá vindo gente de alto nível. O Everton, o Cebolinha, tá, o Vidal chegando, o Wendel se chegar, esse menino Luiz Henrique. Se livra daquela turma de 2019. Eu acho que o Flamengo tem que dar um start novo. Um novo start. Esquecer aquilo que foi atípico. Uma coisa que não pode acontecer, que é muito comum no Brasil, não só no Flamengo, é tipo, o Flamengo ganha Libertadores. Pode acontecer esse ano, o Flamengo ganha Libertadores. Aí chega no fim do ano, tem que ficar todo mundo. Sim. E renovar de novo, né? Isso que foi interessante que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras, ele libera jogadores ganhando, né? Então tem que ter essa coisa, porque o Flamengo, ele pode reverter. Brasileiro tá distante? Tá, ele pode ganhar Libertadores. E aí? Tem que manter, tem que entender. Não, a nossa linha vai ser essa, independente de se vai ganhar o título ou não. Então é isso que às vezes acontece muito, e aconteceu acho que com o próprio Flamengo. Ganhou, fica mais um pouco. Acontece com seleção às vezes uma seleção é campeã, 4 anos depois vai tentar ir quase com o mesmo time para a Copa do Mundo. Então tem que ter esse cuidado. Então o clube tem que ser rigoroso nisso, tem que ter todos eles deveriam ser assim. Tem uma política séria. Aqui a gente trabalha assim. Agora, claro, se você estiver falando, sei lá, do Zico do clube, talvez você até pense 2 vezes.
Mas quantas vezes você vai negociar o contrato do Zico daquele clube, do Pelé daquele clube? Isso é raríssimo, né? Do Messi. Ou do, Foi o que aconteceu com o Barcelona. A diferença é o profissionalismo do dirigente na Europa, que você citou aí, e o passionalismo do dirigente brasileiro. Aqui a coisa é passional. Dirigente de futebol do Brasil, com raríssimas exceções, eles são passionais. Então, o cara faz isso daí. O Flamengo renovou toda essa gente aí por ser um clube passional, por ter dirigentes passionais, né? Um clube com a grandeza do Flamengo não cabe aos dirigentes que tem, aqueles que cuidam do futebol. Não cabe. Você tem que botar gente profissional para cuidar, porque é grande demais. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.